A Fazenda Santa Helena sempre foi conhecida pelo silêncio. Um silêncio pesado, antigo, que parecia acompanhar cada passo de quem cruzava o portão de madeira escura. Ali, nada acontecia sem ordem, sem regra, sem o olhar atento de Afonso. Afonso era um homem respeitado, dono de muitas terras, conhecido nas redondezas pelo trabalho duro e pelo jeito fechado. Desde a morte da esposa, anos antes, ele havia se transformado em alguém distante, quase inacessível. Não gostava de conversas longas, evitava visitas desnecessárias e, principalmente, não permitia que falassem de casamento perto dele. Mesmo assim, a fazenda nunca ficava vazia. Havia sempre bailes, encontros organizados por parentes, visitas de famílias influentes e, claro, mulheres interessadas no fazendeiro viúvo, bonito e rico. Afonso participava por educação, dançava uma música, cumprimentava todos e depois se retirava, como se o coração estivesse sempre em outro lugar. Naquela manhã, porém, algo diferente estava prestes a acontecer. A cozinheira antiga havia ido embora às pressas, e a casa precisava de alguém novo para a função. Foi assim que Aurora chegou à Fazenda Santa Helena. Ela apareceu com uma mala pequena, roupas simples e um olhar que misturava medo e esperança. Não falou muito ao ser apresentada. Apenas abaixou a cabeça, respondeu com educação e seguiu para a cozinha, como se aquele fosse o único lugar onde se sentia segura. Aurora não vinha por acaso. Ela fugia. Fugia de um passado que não queria lembrar, de alguém que não podia encontrá-la. A fazenda, isolada e distante da cidade, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Ou pelo menos tentar. A cozinha era grande, mas simples. Cheirava a lenha, café fresco e comida caseira. Ali, Aurora sentiu pela primeira vez em muito tempo uma certa paz. Colocou a mala num canto, amarrou o avental e começou a trabalhar, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Enquanto isso, Afonso observava tudo de longe. Ele não costumava reparar nos empregados, não por desprezo, mas porque mantinha distância de tudo que pudesse mexer com seus sentimentos. Ainda assim, algo naquela nova cozinheira chamou sua atenção. Talvez o jeito calado, talvez o olhar triste, ou talvez fosse apenas o destino começando a agir. Naquela noite, Afonso desceu até a cozinha mais tarde do que o habitual. Disse a si mesmo que estava com fome, mas no fundo sabia que não era só isso. Aurora estava sozinha, mexendo uma panela no fogão a lenha. Quando percebeu a presença dele, se assustou levemente. "Boa noite, senhor", disse com voz baixa. Afonso assentiu, observando-a por alguns segundos. "Pode me servir um café?" Ela serviu. As mãos tremiam um pouco, mas ela tentou disfarçar. Ele percebeu. Os dois ficaram em silêncio. Um silêncio diferente. Não pesado como o da fazenda, mas carregado de algo novo, desconhecido. Afonso tomou o café devagar. Aurora permaneceu ali, sem saber se devia sair ou ficar. Naquele instante simples, sem que nenhum dos dois soubesse, algo começou a mudar. O amor, silencioso e proibido, dava seu primeiro passo, na cozinha da fazenda. Com o passar dos dias, a presença de Aurora começou a mudar, mesmo que de forma quase imperceptível, a rotina da Fazenda Santa Helena. A cozinha, que antes era apenas um lugar de trabalho, passou a ter outro ritmo, outro cheiro, outra energia. Aurora cozinhava com cuidado, como se cada prato carregasse um pouco do que ela sentia, e isso não passava despercebido. Afonso começou a descer à cozinha com mais frequência, sempre inventando um motivo simples. Um café fora de hora, uma refeição rápida antes de sair para vistoriar as terras, uma pergunta que poderia muito bem ser feita por qualquer outro empregado. No início, as conversas eram curtas, quase formais, mas havia algo nos silêncios entre uma palavra e outra que dizia muito mais do que qualquer frase. Aurora ficava nervosa sempre que ele aparecia, mas tentava esconder. Mantinha o olhar baixo, as mãos ocupadas, o coração acelerado. Afonso, por sua vez, sentia um incômodo estranho, uma sensação que misturava curiosidade e culpa, como se não tivesse o direito de se interessar por nada que viesse depois da dor que carregava. Em algumas noites, a fazenda se enchia de música e risadas. Os bailes eram frequentes, organizados por parentes que insistiam em lembrar Afonso de que ele ainda era jovem, rico e precisava seguir em frente. Mulheres bem vestidas cruzavam o salão, sorrindo, tentando chamar sua atenção. Ele dançava por educação, conversava o necessário, mas o olhar sempre parecia distante. Em mais de uma dessas noites, enquanto a música tocava alto no salão principal, Afonso se pegou pensando na cozinha, no cheiro do café passado na hora, na figura silenciosa de Aurora mexendo uma panela,
completamente alheia àquele mundo de aparências. Aurora, por sua vez, evitava os bailes. Preferia ficar na cozinha, cuidando do que fosse preciso, longe dos olhares curiosos e dos cochichos. Alguns empregados já comentavam sobre a nova cozinheira, sobre seu jeito fechado, sobre o fato de o patrão aparecer na cozinha mais vezes do que o normal. Ela percebia os olhares, sentia o peso dos comentários e isso a deixava ainda mais tensa. Havia noites em que pensava em ir embora, em continuar fugindo, mas algo a prendia ali, algo que ela não tinha coragem de nomear. Em uma dessas noites silenciosas, Afonso apareceu novamente na cozinha. Aurora preparava um caldo simples, algo que lembrava a comida de casa, de um tempo em que ainda se sentia segura. Ele se aproximou devagar, observando cada gesto dela. Perguntou sobre a receita, ouviu com atenção, algo raro para alguém como ele. Pela primeira vez, Aurora se sentiu à vontade para falar um pouco mais, contou de onde vinha, sem entrar em detalhes, explicou que sempre trabalhou cozinhando, que gostava de agradar através da comida. Afonso ouviu em silêncio, sentindo algo apertar no peito. Havia ali uma doçura misturada com tristeza, que o tocava profundamente. Quando alguém entrou na cozinha de repente, os dois se afastaram rapidamente, como se tivessem sido flagrados fazendo algo errado, mesmo sem terem feito nada. Aquela sensação de tensão, de perigo, passou a acompanhá-los a partir dali. Pouco tempo depois, a pressão para que Afonso assumisse um compromisso sério se intensificou. Parentes falavam abertamente sobre casamento, apresentavam mulheres, insistiam que ele precisava pensar no futuro da fazenda, no nome da família. Cansado de lutar contra aquilo e acreditando que talvez fosse a única forma de silenciar o passado, Afonso acabou aceitando se noivar de uma moça bem vista pela sociedade, bonita, educada e claramente interessada no que ele representava. A notícia se espalhou rápido pela fazenda. Quando Aurora soube, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Continuou trabalhando, como sempre, mas o brilho no olhar se apagou. Afonso evitou a cozinha por alguns dias, tomado por uma culpa que não sabia explicar. Mesmo assim, era tarde demais. Algo já tinha nascido ali, em silêncio, entre panelas, olhares e sentimentos contidos. Um amor que nenhum dos dois havia planejado, mas que começava a exigir escolhas difíceis. O noivado de Afonso mudou o clima da fazenda Santa Helena de forma quase imediata. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos parentes, com curiosidade pelos empregados e com um silêncio doloroso por parte de Aurora. A futura noiva passou a frequentar a fazenda com mais constância, sempre bem vestida, educada e observadora. Ela caminhava pelos corredores como se já fosse dona de tudo, analisando cada detalhe, inclusive a cozinha. Aurora sentia o peso daquele olhar sempre que a noiva aparecia, como se sua presença ali fosse incômoda, quase uma ameaça invisível. Afonso, por sua vez, parecia mais distante do que nunca. Cumpria suas obrigações sociais, acompanhava a noiva nos almoços e eventos, mas por dentro se sentia cada vez mais sufocado. O noivado não lhe trazia paz, apenas reforçava um vazio antigo que ele acreditava já conhecer bem. Mesmo tentando manter distância, Afonso não conseguiu evitar descer à cozinha em uma tarde chuvosa, quando a fazenda parecia ainda mais silenciosa. Aurora preparava um doce simples, concentrada, tentando manter a mente ocupada para não pensar no que doía. Quando percebeu a presença dele, seu coração acelerou, mas ela não demonstrou. Falou pouco, respondeu o necessário, mantendo uma postura respeitosa, embora o olhar denunciasse um sofrimento contido. Afonso sentiu o impacto daquele encontro como um golpe. Percebeu pela primeira vez com clareza que o noivado não apagava o que sentia por Aurora, apenas tornava tudo mais difícil. Ele tentou puxar conversa, perguntou sobre a receita, elogiou o cheiro do doce, mas as palavras pareciam insuficientes diante do silêncio que se instalou entre eles. Em um impulso contido, Aurora comentou que talvez fosse melhor procurar trabalho em outro lugar. Disse isso com calma, mas a voz traiu a emoção. Afonso sentiu o peito apertar. A ideia de vê-la partir lhe causava uma dor inesperada, profunda demais para ser ignorada. Mesmo assim, não disse nada. Não podia. Não naquele momento. Os dias seguintes foram marcados por encontros rápidos e olhares que se evitavam. A noiva de Afonso começou a perceber que algo não estava no lugar. Reparava na atenção excessiva que ele dava à comida, nos momentos em que parecia distraído, no silêncio pesado que carregava. Em certa ocasião, fez um comentário frio sobre a cozinha,
sugerindo mudanças, questionando a permanência de alguns empregados. Aurora ouviu tudo em silêncio, sentindo que seu lugar ali se tornava cada vez mais frágil. Ao mesmo tempo, o passado do qual ela fugia parecia mais próximo. Um medo constante a acompanhava, como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento e destruir o pouco de tranquilidade que havia encontrado. Em uma noite, incapaz de dormir, Aurora voltou à cozinha para preparar café. Afonso apareceu pouco depois, como se também fosse guiado por uma inquietação que não o deixava em paz. Os dois ficaram frente a frente, em silêncio, por alguns segundos que pareceram longos demais. Pela primeira vez, Afonso falou com sinceridade contida. Disse que nada daquilo era simples, que o noivado não significava felicidade, que havia coisas que não se escolhia sentir. Aurora ouviu com os olhos marejados, mas manteve a postura firme. Disse que entendia, que sabia qual era o lugar dela, que jamais esperaria algo que não pudesse ser oferecido. Aquelas palavras ditas com dignidade e dor marcaram Afonso profundamente. Ali, na cozinha iluminada apenas por uma luz fraca, ambos compreenderam que o amor entre eles era real, mas cercado por obstáculos grandes demais. Ainda assim, nenhum dos dois conseguia imaginar um futuro onde aquele sentimento simplesmente deixasse de existir. O amor continuava ali, silencioso, forte e cada vez mais impossível de ignorar. O clima na fazenda Santa Helena tornou-se pesado, quase sufocante. O noivado de Afonso avançava nos preparativos, mesmo sem entusiasmo verdadeiro, enquanto os dias pareciam arrastar sentimentos que ninguém tinha coragem de enfrentar abertamente. Aurora seguia firme em seu trabalho, mas por dentro vivia em constante alerta. A sensação de estar sendo observada nunca a deixava, como se o passado que ela tentou enterrar estivesse cada vez mais próximo. Em certa manhã, um visitante desconhecido apareceu na porteira da fazenda perguntando por trabalho. O simples comentário chegou aos ouvidos de Aurora como um aviso silencioso. O medo tomou conta dela imediatamente. A descrição do homem, feita de forma casual por um dos empregados, despertou lembranças dolorosas e confirmou o que ela mais temia: alguém a procurava. A partir daquele dia, Aurora passou a evitar ainda mais qualquer aproximação. Mal falava, trabalhava dobrado, como se quisesse se tornar invisível. Afonso percebeu a mudança e isso o inquietou profundamente. Em uma tarde, encontrou Aurora na cozinha sentada por alguns minutos, algo raro para alguém tão dedicada. O olhar dela estava distante, o rosto pálido. Ele perguntou se estava tudo bem, e ela, depois de hesitar, disse apenas que talvez precisasse ir embora em breve. Afonso sentiu o chão desaparecer novamente. A ideia da perda se repetia, agora mais concreta, mais próxima. Insistiu em saber o motivo, mas Aurora se fechou. Disse que algumas histórias não podiam ser contadas sem consequências. Ao mesmo tempo, a noiva de Afonso demonstrava impaciência. Percebia o distanciamento dele, a falta de entusiasmo com o casamento e começou a pressioná-lo, falando de datas, convidados e do futuro da fazenda. Em um momento de franqueza forçada, Afonso percebeu que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Não era justo com ela, nem consigo mesmo, e muito menos com o sentimento que crescia silencioso dentro dele. Naquela noite, um acontecimento mudou tudo. Aurora foi abordada nos arredores da fazenda por um homem que reconheceu de imediato. O medo tomou conta dela. Ele a chamou pelo nome, falou em tom ameaçador. Deixou claro que não desistiria facilmente. Aurora conseguiu se desvencilhar e voltou para a cozinha em estado de choque. Afonso a encontrou ali, trêmula, tentando se recompor. Pela primeira vez, Aurora chorou na frente dele. Contou parte de sua história, falou da fuga, do perigo, do quanto temia ser encontrada. Afonso ouviu tudo em silêncio, tomado por uma mistura de indignação, proteção e amor. Naquele momento, ele entendeu que não poderia mais fingir. Tomou a decisão mais difícil de sua vida. No dia seguinte, Afonso rompeu o noivado. A notícia caiu como uma bomba. Houve comentários, julgamentos, pressão da família e escândalo na sociedade local. Mas pela primeira vez em muitos anos, Afonso sentiu que estava sendo fiel ao que realmente sentia. Aurora, ao saber da decisão, ficou dividida entre a gratidão e o medo. Sabia que a escolha dele traria consequências para ambos. Ainda assim, algo dentro dela começava a acreditar que talvez aquele amor
tivesse uma chance real. O passado ainda ameaçava, a sociedade ainda julgava, mas agora os dois estavam mais próximos do que nunca de enfrentar tudo juntos. Depois do rompimento do noivado, a Fazenda Santa Helena nunca mais foi a mesma. Houve comentários por todos os lados, olhares atravessados, visitas que deixaram de aparecer e parentes que se afastaram em silêncio. Afonso sentiu o peso de cada consequência, mas pela primeira vez desde a morte da esposa, não se arrependeu de uma decisão. O escândalo diminuiu com o tempo, como tudo naquela região, e o que ficou foi a verdade dos sentimentos. Aurora, ainda tomada pelo medo do passado, tentou ir embora mais uma vez, acreditando que a presença dela era a causa de tantos conflitos. Ao arrumar a mala, sentiu o coração apertar ao olhar pela última vez para a cozinha, o lugar onde tudo havia começado. Afonso a encontrou antes que partisse. Falou com calma, mas com firmeza. Disse que não permitiria que ninguém a tirasse dali, que ela não estava mais sozinha e que, se o perigo viesse, eles enfrentariam juntos. Pela primeira vez, Aurora sentiu que podia confiar plenamente em alguém. Os dias seguintes foram de cuidado e reconstrução. Afonso garantiu proteção, enfrentou quem fosse preciso e deixou claro que Aurora fazia parte de sua vida. O homem do passado não voltou a aparecer, e pouco a pouco, o medo deu lugar à esperança. O romance, antes contido e silencioso, começou a se revelar em pequenos gestos. Um café preparado com carinho, conversas mais longas na cozinha, risos tímidos e a sensação de que, finalmente, o amor podia existir sem culpa. Com o tempo, a fazenda voltou a ter vida, mas agora de outra forma. Sem aparências, sem obrigações vazias. Afonso e Aurora não precisaram de grandes anúncios. O amor deles foi sendo aceito aos poucos, primeiro pelos empregados, depois pela vizinhança, até se tornar parte natural daquele lugar. Em uma tarde tranquila, Afonso entrou na cozinha e encontrou Aurora preparando o mesmo prato simples do dia em que se conheceram. Ele sorriu, aproximou-se e sem pressa segurou a mão dela. Ali, naquele espaço que os uniu desde o início, Afonso pediu que Aurora ficasse para sempre. Não como cozinheira, mas como a mulher que havia devolvido sentido à sua vida. Aurora respondeu com lágrimas e um sorriso sincero, certa de que todo o sofrimento havia valido a pena. O amor que nasceu na cozinha da fazenda venceu o medo, o passado e as regras impostas pela sociedade. Porque às vezes é no lugar mais simples que surgem as histórias mais bonitas. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Você acredita que o amor pode vencer todas as barreiras, mesmo quando tudo parece impossível? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante. E se você gosta de histórias assim, cheias de romance, drama e emoção, se inscreva no canal para não perder as próximas.